Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando a nossa aula número 15 de economia monetária. Na última aula, a gente começou a entender alguma parte, né, algumas coisas da teoria da oferta monetária. Então, a gente analisou sobre diversos autores, sobre diversos pontos de vista, sobre diversas escolas, né, e a forma que essas escolas também analisavam como que era feita a demanda por moeda e como que ela se podia comportar esse mercado de demanda por moeda. Da mesma forma, a gente vai começar a ter essa percepção da oferta. Por quê? A gente viu muito sobre a lei de Sé, né? Que a oferta cria a própria demanda e a demanda acaba criando a própria oferta. Então, todos esses autores tentam ter essa percepção em cima da lei de Sé. Tipo, tentar analisar como que era a liquidez da moeda, como que essa moeda se dispunha dentro da economia, como que circulava essa moeda através da demanda, e através que essa demanda aumentasse ou diminuísse por moeda, seja moeda papel, que esteja no poder do público, seja moeda escritural, seja de diversos tipos de moeda que a gente foi vendo que foi evoluindo, né, para facilitar, né, o processo de troca, ou de poupança, ou de investimento, a gente também tem um outro lado. Então, da mesma forma que a gente tem a demanda por moeda, a gente vai entender como essa moeda é ofertada dentro da economia e as diversas formas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um debate sobre a oferta de moeda também do ponto de vista dos pós-keynesianos, certo? Então, vamos ver como que eles viam esse comportamento da oferta de moeda e o que a gente consegue perceber, dentro do ponto de vista deles, na economia atual, seja através de políticas públicas, seja através de demanda bancária ou demanda do público mesmo, como é que essa moeda é ofertada. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente tentar entender melhor como que isso tudo foi se desdobrando, certo? Então, a gente vai fazer mais ou menos hoje um debate sobre a endogeneidade da oferta de moeda entre os pós-keynesianos. Então, como a gente viu também na aula passada, a endogeneidade da moeda da oferta da moeda, né? É quando essa oferta ela gira dentro do mercado, ou seja, não são nenhum tipo de fator externo que vai impactar dentro dessa oferta de moeda. Lembra que na aula passada a gente até comparou com aqueles modelos econométricos que a gente fazia lá no terceiro ano, né? Que quando eu tenho uma variável endógena ou uma variável exógena do meu modelo. Essa variável endógena, ela acaba diretamente impactando, e a exógena são variáveis de fora do meu modelo, mas que impactam nele. Então, hoje o nosso debate vai ser das variáveis que estão dentro da nossa economia, ou seja, daquilo que ocorre dentro do ciclo econômico de demanda e oferta de moeda, e que vai fazer gerar mais oferta de moeda. Lembrando, pessoal, da nossa prova dia 6, tá? Vamos conversar também mais ou menos como a gente vai fazer essa prova, mas para vocês não esquecerem que dia 6 do 10 é a nossa prova. Vamos lá. Então, embora um núcleo de ideias comuns possa ser distinguido, as várias versões pós-keynesianas das teorias de oferta de moeda endógena têm diferenças com respeito a. Então, dentro do ponto de vista dos pós-keynesianos, a gente vai ver diferentes pontos de vista em relação à oferta da moeda. Então, o período de tempo da análise vai depender muito sobre a oferta da moeda. Então, é a oferta da moeda endógena no curto ou no longo prazo? Essa moeda, dentro do meu modelo, dentro da minha economia, ela vai ser analisada no curto ou no longo prazo, para eu analisar o tempo da moeda. O grau de endogeneidade, então essa moeda endógena, ela vai ser parcial ou absoluta? Mesmo ela estando dentro do modelo, ela vai algum fator externo, pode impactar que faça ela girar mais? Então, ela é absolutamente endógena ou ela é parcialmente? Os fatores que são mais importantes na determinação do grau de endogeneidade, os objetivos políticos e técnicas operacionais do Banco Central ou as práticas bancárias. Então, a gente vai ver que dentro dessa oferta monetária, quais os objetivos que estão mais impactados dentro da oferta da moeda, seja os políticos ou da oferta do banco, seja central ou práticas bancárias, que são os bancos comerciais.
A natureza e a direção da causalidade entre atividade econômica, que é a demanda por crédito, empréstimo bancário, nível de preço e a oferta de moeda. Então, como que, voltando novamente naqueles modelos que a gente fazia, lembra que tinha outras variáveis que impactavam diretamente o meu modelo? Então, tem outras variáveis que vão acabar impactando na oferta da moeda. Então, a demanda por crédito impacta na quantidade que é a moeda ofertada. Empréstimos bancários, se essa oferta por crédito, né, bancário, através de empréstimos bancários, eles estão sendo mais demandados ou menos demandados, também impacta na oferta. O nível de preço praticado dentro da economia, que é nada mais que a taxa de juros, então, se essa taxa de juros está variando, também vai impactar, e a própria oferta por moeda. Então, a natureza e a causalidade de alguns fatores também vão mudar as versões pós-keynesianas de oferta por moeda. Então, para a maioria dos economistas pós-keynesianos, então a gente pode citar Davidson, Minsky, Tick, Rousseau, Carvalho, ou alguns institucionalistas, Nigel, Carter, com as importantes exceções dos horizontalistas, tais como Caldor e Moore, a oferta de moeda é vista como somente parcialmente endógena. Então, para a maioria dos pós-keynesianos e com visões horizontalistas, eles têm essa oferta de moeda parcialmente endógena. Então, a gente não vai ter uma oferta absoluta endógena dentro do meu modelo, certo? Então, eu vou ter uma oferta parcialmente endógena. E a elasticidade do crédito pela moeda, então, tentar perceber a sensibilidade do crédito em relação à oferta da moeda, se ela é mais sensível, se ele é mais sensível, ou seja, se ele é mais ou menos elástica, com respeito à taxa de juros, não é nem perfeitamente elástica, ou seja, ele vai ser horizontal na representação gráfica, e nem perfeitamente inelástica, que ela vai ser vertical no gráfico. Então, quando a gente tem uma oferta de moeda, né, e analisando a elasticidade em relação ao crédito, ela não vai ser nem perfeitamente elástica, horizontal, e nem perfeitamente inelástica. Então, ela vai estar situando-se entre elas a curva de oferta de moeda, que deve ser desenhada com uma inclinação positiva, proporcional à taxa de juros. Então, no final da aula eu vou apresentar esses gráficos para a gente entender melhor, que a gente vai ver que, geralmente, ela vai estar entre essas duas situações, entre perfeitamente elástica e perfeitamente inelástica, horizontalmente ou verticalmente no grau, ok? Então, no final da aula, eu vou voltar e a gente vai ver os gráficos em relação a essa percepção da elasticidade da oferta de moeda em relação ao crédito. Aqueles que vão aceitar essa última oposição, de que há essa elasticidade da moeda, que ela não vai ser nem perfeitamente nem elástica ou inelástica, eles rejeitam tanto a tese ortodoxa, que considera a oferta de moeda plenamente controlada pelo Banco Central. Então, se eles aceitam essa posição, que ela está no meio do caminho, que ela não é nem perfeitamente, nem perfeita nem elástica, eles vão rejeitar também essa tese de que a moeda é controlada totalmente pelo Banco Central. E independente da sua demanda, independente da demanda da moeda, conta a posição extrema, que considera a oferta da moeda plenamente determinada por sua demanda. Então, eles eles rejeitam essa última posição e rejeitam também a ideia que ela é controlada totalmente pelo Banco Central. Então, eles vão considerar a ideia, né, de que o que vai fazer a oferta da demanda realmente aumentar ou diminuir é a oferta da demanda. A oferta de moeda, se vai fazer ela aumentar ou diminuir, é a sua demanda. Por isso que a gente está falando de modelo endógeno, ok? Então, na posição desses economistas, eles analisam que o que vai determinar a oferta de moeda é a sua própria demanda, que nada mais é que a lei de Sérgio. Então, de acordo com esses autores, as autoridades monetárias possuem alguma capacidade de controlar os agregados monetários. Então, entretanto, para desempenhar suas tarefas institucionais, tendem a acomodar a oferta de moeda baseada na demanda por ela, evitando largas flutuações na taxa de juros. Então, para que não haja muito impacto na taxa de juros, as autoridades monetárias, no caso, eles iriam controlar esses agregados monetários, mas basicamente tentando atenuar essa situação de aumento da taxa de juros, dessa flutuação.
Então, ele ia intervir em algumas situações da oferta de moeda, só para não aumentar ou diminuir muito a taxa de juros, mas o que vai basear realmente a quantidade de oferta demanda, a oferta de moeda demandada é a própria demanda. Então, essas grandes flutuações, essas variações na taxa de juros que poderiam vir a ocorrer, ela aumentaria a instabilidade financeira e romperiam a eficiência do mercado. Ou seja, se você tem um aumento muito grande da taxa de juros pela moeda, uma redução muito grande da taxa de juros pela moeda, iria reduzir a eficiência do mercado. O mercado não seria tão eficiente se ele apresentasse tantas flutuações. E, além disso, eles iriam induzir formas de inovação financeira, reduzindo os controles das autoridades monetárias sobre esses mercados, enquanto a produção e emprego cairiam drasticamente. Então, além dessa instabilidade impactar a eficiência dos mercados, ele ia acabar induzindo o controle das autoridades monetárias sobre esse mercado, e a produção e a geração de empregos também iriam cair junto. Ou seja, se eu tenho uma redução, se eu tenho uma instabilidade financeira ocorrendo no mercado, se a oferta de moeda reduz, e, por consequentemente, se reduz a oferta de moeda, também reduz a demanda por moeda. Ou seja, os investimentos que seriam feitos dentro desse mercado iriam cair muito. Então, tanto quando cai o investimento dentro desse mercado, a produção por determinado produto, ou o emprego dos fatores de produção, e emprego de geração de emprego em si, cairia também drasticamente. Então, não seria o ideal do ponto de vista desses pensadores, desses economistas. Então, o uso de flutuações moderadas de taxa de juros por propósitos políticos é reconhecido por esses autores. Isso torna possível descrever a oferta de moeda como uma função crescente da taxa de juros, ou seja, cuja elasticidade será elevada, mas não necessariamente infinita. Ou seja, o que eles começaram a perceber? Que essa interação e essas flutuações da taxa de juros, ela deve ser moderada, ela não pode ser muito extrema, e ela pode até ser feita por propósitos políticos, ou seja, por políticas econômicas para determinar essa oferta da moeda, e isso pode aumentar a taxa de juros, certo? Então, pode ter um aumento da taxa de juros para que haja um aumento da oferta de moeda, mas não necessariamente essa elasticidade ser infinita, ou seja, ter uma crescente aumento da taxa de juros. Então, ela não vai ser infinita, ela vai ser sempre moderada. Em qualquer taxa, a oferta de moeda ela é endógena num grau pronunciado, mas sem ser perfeitamente endógena. A demanda por moeda cria a oferta, em maior ou menor extensão, mas nunca inteiramente sua própria oferta. Então, eles começaram a perceber perceber e aceitar que a demanda por moeda vai criar a oferta, mas para que não haja essas flutuações, vão ser necessárias algumas intervenções políticas, algumas políticas econômicas para que essa flutuação não ocorra. Então, note que a oferta de moeda, a demanda por moeda vai criar a própria oferta, e essa interação vai vir só para evitar grandes flutuações, ok? O grau pelo qual a oferta de moeda é positivamente inclinada vai depender da política discricionária do Banco Central. Então, dependendo da política adotada pelo Banco Central, vai mostrar como vai ser a oferta por moeda. E dependendo do risco do credor, ou seja, do risco de quem está pegando esse crédito, o spread bancário também vai variar. Ou seja, então, dependendo do risco de quem está pegando essa moeda, aumenta seu spread bancário. E os markups do banco eles são mais flexíveis. Então, não faz sentido representar uma curva de moeda como horizontal. Olha eu gaguejando. Então, vamos lá. Então, se eu tenho essa curva por moeda positivamente inclinada, dado as políticas estabelecidas pelo Banco Central, eu também, dado o nível do meu credor, de quem é o tomador da moeda, vai determinar o spread bancário. E dessa forma, dentro desse spread bancário, dentro do markup dos bancos, eles vão se flexibilizar para que essa oferta de moeda seja oferecida dentro do nível de risco do credor, certo? Então, essa curva por moeda também, ela não vai ser horizontal, então ela vai variar conforme o risco que essa moeda está sendo emprestada. Então, note que
Quando a gente fala nesse mercado de oferta de moeda, a gente não vê somente a moeda que sai do Banco Central e vai parar na mão do consumidor. Então, existem vários tipos de moeda, como a gente já estudou desde o começo das nossas aulas, que é a moeda que está no banco, que é a moeda que que o banco toma e acaba emprestando essa moeda. Então, essa oferta de moeda não é somente essa moeda que está girando. Então, há todo um comportamento que não vai mostrar que ela tem um comportamento constante, que ela vai ter algumas variações durante esse tempo. E o uso dessas flutuações moderadas de taxa de juros por propósitos políticos, para alguns autores, nesse caso os autores fundamentalistas, uma oferta de moeda horizontal pode ser aceita como uma descrição polarizada do funcionamento do sistema financeiro, ou uma estratégia analítica para ser contraposto à similar noção simplista da oferta de moeda vertical. Ou seja, essas flutuações da taxa de juros, através de imposições políticas, através de propósitos políticos, ela vai ser aceita como uma situação mais simples da oferta de moeda, certo? E desse ponto de vista dos verticalistas e horizontalistas, ou seja, que eles veem uma oferta horizontal, né? E ela é quando a gente tem a elasticidade da moeda perfeitamente elástica, ou vertical, inelástica perfeitamente, ela vai estar contraponto dois pontos de vista, que seriam extremistas polarizados, e sendo esses últimos radicais da defesa da endogeneidade da moeda. Então, ambos defendem a endogeneidade da moeda dentro do modelo, que essa oferta vai ser devido à moeda endógena. Mas eles são de dois pontos diferentes quanto à sensibilidade e à elasticidade em relação à moeda. Então, as posições entre os pós-keynesianos horizontalistas e fundamentalistas se radicalizaram a partir do entendimento que, ao enfatizar na teoria geral da moeda, a crucial diferença entre uma moeda mercadoria e uma moeda creditícia, no qual que, dentro da teoria geral que Keynes estudou, então, quando a gente viu a teoria geral lá de Keynes, ele analisou a diferença entre a moeda mercadoria e a moeda creditícia. Então, ele se dispôs a aceitar que a quantidade de moeda é determinada pela ação do Banco Central. Então, nesse momento, dentro da teoria geral de Keynes, ele não aceitou, ele se dispôs a aceitar que essa moeda, que essa quantidade, ela é determinada por ação do Banco Central. Então, suas famosas propriedades da moeda claramente pode referir-se somente à moeda mercadoria ou à moeda fiduciária, que foi o que eu comentei agora há pouco. Então, quando se fez a teoria geral da moeda, não considerou essa posição do Banco Central ou alguma intervenção política. Considerou somente a moeda mercadoria e a moeda fiduciária dentro dessa questão de que a demanda criará a oferta por moeda. Então, as elasticidades de produção e a substituição zero pelo setor privado, obviamente, não se aplicaria à moeda creditícia. Ou seja, essas duas situações não entrariam do ponto de vista dos fundamentalistas e dos horizontalistas, eles não se encaixariam dentro dessa teoria geral da moeda que foi aplicada por Keynes. Por quê? Porque ele considerava que dentro dessa economia, a oferta e demanda por moeda se daria pela moeda mercadoria e pela moeda fiduciária. E essa substituição de moeda bancária e ter essa elasticidade dentro do sistema financeiro não seria aplicada à moeda creditícia, certo? Então, de acordo com a posição horizontalista, a oferta de moeda, em amplo sentido, ela não é somente derivada do crédito, mas também plenamente determinada por sua demanda. Então, quando a gente começou a perceber que essa... Deixa eu colocar aqui. Moeda creditícia, ela não era somente pela demanda por moeda. Então, os horizontalistas analisavam isso, que a oferta de moeda, ela não era somente do crédito, mas também determinada pela sua demanda. E isso vem da hipótese de que, para os bancos individuais, a quantidade efetiva de oferta de crédito é uma variável não discricionária. Ao mesmo tempo que as autoridades monetárias estão destinadas a acomodar plenamente a oferta da base monetária, baseada em sua demanda. Ou seja, há essa necessidade, sim, que a oferta de moeda é determinada pela demanda,
mas tem também a hipótese de que os bancos vão demandar essa quantidade efetiva de oferta de crédito, dentro daquela elasticidade que a gente falou, daquela flutuação da taxa de oferta por moeda. E nos sistemas financeiros modernos, os bancos não podem modificar por sua própria iniciativa o volume de crédito a pagar. Essa quantidade de moeda, né, esse volume de crédito oferecido, está submetido às decisões unilaterais dos tomadores de empréstimo, dentro de um limite pré-estabelecido, devido à existência de saque descoberto, por exemplo, sob a forma de cheques especiais. Então, quando a gente fala do nosso sistema financeiro atual, que o Banco Central não pode mudar, tipo, o volume de crédito a pagar, ou seja, eu quero ofertar mais moeda e vou aumentar a quantidade de crédito a bancar. Os bancos em si não podem fazer isso. Então, a única unidade monetária que pode estar fazendo isso é o Banco Central, né? Então, eles precisam de decisões unilaterais e eles têm também um limite pré-estabelecido dentro do cheque especial, que é conhecido como cheque especial. Então, além daqueles tomadores de crédito que pegam o crédito do banco, ainda há um certo limite dentro disso. Então, a oferta por moeda, né, o crédito oferecido, ele tem um certo limite, ele não pode aumentar ou diminuir muito. E o nível exato do crédito não pode depender de uma escolha arbitrária do setor bancário, baseado num acréscimo de custo marginal de empréstimo, desde que os bancos, que são os formadores de preços, e tomadores de quantidade, na relação com seus clientes. Isso é, no mercado de varejo e atacadista, mas não no mercado interbancário na relação com o Banco Central. Então, essa questão de oferta e demanda por moeda, quando a gente fala no mercado atacadista, no mercado varejo, nessa troca, ele é diferente do que a gente fala no mercado, nessa relação interbancária e com o Banco Central, né? Então, dentro dessa relação bancária, a oferta e demanda por moeda, ela vai ser diferente, porque pode variar a taxa de juros, pode variar a quantidade de crédito ofertado, dado o risco do tomador de crédito. Então, essa oferta de moeda, como se diz, o nível exato não pode depender de uma escolha arbitrária. Então, vai depender de todo o mercado que está demandando e essa moeda será ofertada. E o Banco Central, por outro lado, ele não tem o poder de reduzir direta ou isoladamente a base monetária. Então, também ele não pode, do nada, reduzir essa oferta por moeda. Ele pode somente aumentar, para suportar uma expansão de intermediação bancária. E essa simetria ela é explicada pelo fato de que, em períodos de crescimento, de expansão, quando o Banco Central pode desejar restringir a base monetária, os bancos comerciais alocam mais dos seus rendimentos de suas carteiras de ativo ao crédito para o cliente, colocando dificuldades na restrição de suas reservas. Então, por mais que entre em alguma situação o Banco Central pode reduzir essa oferta por crédito, né, essa oferta por moeda, os bancos comerciais eles podem guardar uma reserva maior, eles alocam esses rendimentos nas carteiras de crédito. Porque para o banco comercial é muito importante oferecer crédito, ter crédito para emprestar aos seus clientes, né? Eu acho que vocês que trabalham em banco, basicamente, podem até me deixar melhor explicada essa relação, né? Porque é através dessa oferta de moeda que o banco ganha dinheiro, né? Então, ele empresta uma taxa de juro maior do que ele toma. Então, ele consegue ter essa relação e consegue oferecer, por mais que o Banco Central tome algumas atitudes para reduzir o crédito. Então, a venda de títulos também feita pelo Banco Central, ou a exigência de maiores depósitos compulsórios para que os bancos comerciais deixam de caixa de reserva, a gente pode dizer assim, né, como depósito compulsório, instrumentos de uma política monetária contracionistas, que são esses dois pontos, podem fracassar por provocarem a ida dos bancos ao redesconto e em busca de assistência financeira por liquidez. Então, há uma certa via de mão dupla. Por mais que o Banco Central tenta reduzir essa oferta por crédito, tenta fazer uma política monetária contracionista, pode haver uma escassez de liquidez, né, uma escassez financeira dentro desses bancos, fazendo com que eles busquem outras formas de conduzir e pegar mais crédito. E, como consequência, a política pretendida de restrição de depósitos através de controle das reservas pode não ocorrer. Então, pode ocorrer uma situação inversa do que o esperado numa política de contracionistas de oferta de moeda. Quando a gente vai analisar a exogeneidade da oferta de moeda dentro do gráfico, numa situação que não há acomodação da oferta de moeda,
ao aumento da demanda por moeda. Então, o que a gente pode perceber aqui? Então, quando eu tenho uma demanda por moeda de DY para DY', então, quando eu tenho aqui a demanda por moeda linha e a demanda por moeda D e D', a gente vê um aumento, uma expansão da moeda, correto? Então, por exemplo, devido à expansão da renda, se há um aumento da renda nominal, seja pelo aumento do produto real ou seja pela elevação da inflação, sua representação gráfica seria a reta verticada, onde a oferta de moeda M, ele iria mudar seu ponto de se deslocaria, né, do ponto que ela está de M para M'. Então, ele teria um aumento da oferta por moeda. Por quê? Se eu tenho uma renda Y', né? Se eu tenho uma renda, eu vou ter uma determinada demanda por moeda, concorda comigo? Aqui no ponto A. Então, com essa renda estabelecida, nesse ponto A, eu vou ofertar determinada moeda. Quando há um aumento, seja por expansão da renda nominal ou aumento do produto real, eu vou ter o meu deslocamento da minha curva de demanda Y para demanda Y', certo? Então, houve um aumento. Da mesma forma, quando há um aumento por demanda, há um aumento da oferta. Então, eu tenho aqui também que a oferta por moeda dada aumentou para SM', ou seja, aumentou a oferta por moeda. Então, se eu tinha um ponto de equilíbrio, né, para demanda 1, vai aumentar para demanda 2. Então, com a oferta de moeda direta sustentada constante, assumindo que o Banco Central possa, de fato, fazer isso, mudanças na velocidade de circulação da moeda poderiam tomar lugar num ritmo acelerado, enquanto a taxa de juros se move de J6 para J12. Ou seja, então a velocidade por oferta de moeda vai aumentar devido ao aumento dessa demanda por moeda e a taxa de juros também vai aumentar. Então, note que aumentou a demanda por moeda, eu aumentei a oferta, houve um aumento na velocidade dessa moeda e, da mesma forma, vai aumento na taxa de juros. Ela vai crescer conforme aumenta a oferta de moeda. E é altamente improvável, entretanto, que, na realidade, em alguma taxa desses juros que possa ser praticável, né, que seja viável, a resposta da velocidade poderia ser suficiente para preencher o hiato entre a demanda excessiva de moeda de A para B. Ou seja, então houve uma demanda excessiva de moeda aqui, né, nesse deslocamento do ponto A para o ponto B, e mesmo que essa demanda seja ocorrida, que ela ocorreu, porque houve essa oferta de moeda muito grande, tanto no aumento da circulação quanto no aumento da taxa de juros, o que vai controlar continuar crescendo essa oferta por moeda, vai ser esse aumento da taxa de juros. Por quê? As pessoas começaram a demandar moeda dentro de determinada taxa de juros. Conforme essa oferta foi crescendo muito, dado que a minha renda aumentou, então eu vou ofertar mais moeda, isso vai ser controlado, essa diferença, né, esse vácuo que ficaria aqui, ele vai ser controlado pela taxa de juros. Isso analisando a exogeneidade da oferta por moeda. Quando eu olho a endogeneidade absoluta da oferta de moeda, a gente vai analisar uma representação gráfica estilizada. Pois, de acordo com a interpretação acomodacionista da oferta de moeda, não tem sentido levá-la adiante do valor 0M'. Ou seja, desse ponto aqui, não tem como essa variação de moeda aumentar ou diminuir, ok? Então, se eu tenho uma moeda constante, que ela está acomodada em J6, correto? Então, dentro dessa taxa de juro aqui, J6, eu vou ter uma oferta de moeda, certo? Então, não faz sentido reduzir a zero essa oferta de moeda ou aumentar muito. Então, ela vai ser acomodada dentro dessa taxa de juro. Então, dentro da taxa de juro disponível dentro do meu mercado, porque a gente está falando de modelo endógeno, eu vou ter uma oferta de moeda S', certo? Então, se eu tendo D' aqui, a demanda por moeda ela é atendida ex post, ou seja, que ela é depois do que a gente analisou essa taxa de juros, ao nível da taxa de juros J6. Isso implica que quando eu vou ter o preço da moeda em relação à oferta de moeda em S, que vai ser SM, ou seja, em relação a essa oferta de moeda, a velocidade de circulação vai permanecer instável,
Ou seja, da mesma forma que eu posso ter dentro do preço da moeda, dentro da taxa de juros, e a moeda ofertada, que ela vai estar acomodada em J6, por mais que ocorra esse aumento de demanda por moeda de DY para DY', eu vou ter a mesma taxa de juros, ela vai permanecer estável. A velocidade para a moeda vai ser estável, mesmo que eu tenha um aumento da minha renda, um aumento da demanda. Por quê? Porque dentro do meu modelo, a taxa de juros é a mesma. Então, a velocidade vai ocorrer na mesma proporção. Ela não vai ter um aumento muito grande da velocidade por moeda. Então, sendo fiel a essa abordagem horizontalista, ou seja, que a gente vai perceber essa elasticidade da moeda constante, não cabe distinguir no gráfico as curvas da demanda e da oferta efetivamente em circulação, pois são funções interdependentes. Então, o que a gente vai analisar nesse modelo, então? É que se eu fixar uma taxa de juros, por mais que eu aumente a demanda por moeda, por mais que haja essa variação de demanda por moeda, eu vou começar a perceber que a velocidade por moeda vai ser a mesma. Por isso que eles tendem essa percepção de que há necessidade de haver flutuações na taxa de juros, então precisa ter uma mudança. Que essa taxa de juros acomodada, por mais que eu demande moeda, o mercado em si, o mercado endógeno, né, das moedas endógenas, ela não vai variar muito, essa velocidade não vai ser muito grande. Então, o que existe essa percepção? De que dentro do meu mercado, se eu fixar uma taxa de juros, por mais que eu demande moeda, essa velocidade não vai ser grande. Por isso que existem as políticas de intervencionistas, ou seja, as políticas públicas, seja para contrair ou para expandir, certo? Então, desse ponto de vista, que a gente viu na teoria também, a gente começou a perceber que há necessidade do mercado por si só se mover, essa oferta e demanda do mercado, mas para que não haja essas situações estáticas, acomodadas, é a necessidade de ser endógena parcialmente, não ser absoluta, conforme a gente viu anteriormente. Então, quando a gente vê essa parcial da oferta da moeda, nesse caso, a curva de oferta por moeda ela não é nem vertical, com a teoria monetária, né? Essa aqui, convencional, e nem horizontal, ou seja, ela é perfeitamente elástica à demanda por moeda, como de acordo com a endogeneidade acomodadista. Então, como vocês podem perceber do gráfico anterior, que a gente viu que ela é uma endogeneidade absoluta, ou seja, quando eu analiso só a moeda interna, ela vai ser constante e ela não vai variar conforme eu demando a moeda. Agora, quando eu faço essa endogeneidade parcial da oferta de moeda, na qual existe alguma intervenção, alguma política, a oferta de moeda vai se adaptar à demanda. Ela não vai ser constante, tá vendo? Ela se torna positivamente inclinada. Ela começa uma constante. Quando eu tenho a demanda por moeda, ela começa a se adaptar conforme essa demanda ocorre. Então, no gráfico aqui, a gente pode perceber que a curva de moeda, da oferta de moeda total ou a moeda efetiva, ela é positivamente inclinada, refletindo a relação da oferta de moeda total, direta e indireta, com a taxa de juros. Então, conforme eu tenho uma demanda por moeda, a minha taxa de juros vai variar, certo? E da mesma forma, conforme varia por moeda e a taxa de juros vai aumentando, a oferta de moeda cresce junto. Então, ela vai interceder na curva DY' em J8, certo? Então, ela vai interceder em J8, mais ou menos aqui no ponto E. Assim, a renda nominal no nível de preço superior teria caído como resultado da queda do produto real, e ela é induzida pela taxa de juros mais elevada. Ou seja, quando vai caindo a queda do produto real, a taxa de juros vai aumentando, certo? Então, ela já tem uma taxa de juros mais elevada conforme a renda vai diminuindo. Então, nesse ponto E, a demanda por moeda é igual à oferta por moeda efetiva, sendo essa soma total das ofertas de moedas dadas direta e indiretamente. Então, nesse ponto E, a gente vai ver que houve o equilíbrio entre a oferta de moeda, entre a demanda de moeda e a taxa de juros oferecida. Segundo essa interpretação de um grau de endogeneidade da oferta de moeda parcial, as forças de mercado ou as inovações financeiras assegurarão, note, tudo mais constante, tá? A estabilidade do equilíbrio no ponto E.
Então, o que eles analisam? No mercado, onde tudo mais estiver constante, se eu tiver um grau de endogeneidade parcial da oferta de moeda, ou seja, eu vou analisar a oferta de moeda endógena, mas eu vou ter a intervenção parcial de algumas políticas públicas, eu vou conseguir ter o equilíbrio no ponto E, porque daí, conforme a minha renda real aumenta, a demanda por moeda aumenta. Da mesma forma, a oferta de moeda vai aumentar e a taxa de juros aumenta junto. Então, isso vai ser o equilíbrio da economia do ponto de vista dos pós-keynesianos. Mesmo ficando um pouco mais longa essa parte, a gente pode perceber que, nesse ponto de vista dos pós-keynesianos, eles acreditam que não uma moeda, uma oferta de moeda endógena absoluta, no qual a gente não vai ter nenhuma intervenção externa, não seria tão eficiente para o mercado. Eles veem essa eficiência no modelo quando eu percebo e tenho algumas intervenções, ou seja, quando tem um aumento da renda real, um aumento da produção, que isso faz com que as pessoas demandem mais moeda, a oferta de moeda ela deveria caminhar junto, ela não deveria ser estática. Dessa forma, quando há um aumento da oferta de moeda, a taxa de juros também vai aumentar. E isso que vai controlar essa demanda por moeda. E essa taxa de juros só vai ser aumentada caso eu tenha alguma intervenção externa, do modelo exógeno, certo? Então, se eu tenho algum modelo exógeno de algum modelo contracionista, de alguma política contracionista, que é um aumento da taxa de juros, por exemplo, vai fazer com que reduza a demanda por moeda e, por consequência, volta a reduzir a oferta. Então, são feitos através de ciclos, para que não haja aquelas grandes flutuações na qual a gente falou também no começo da aula. Então, essas flutuações de taxa de juros, elas vão ser controladas. Então, não vou ter um grande aumento ou uma grande redução. Certo, pessoal? Quem não assistiu a aula, faz um resuminho e me manda para conseguir a presença, tá? E não esqueçam de fazer a atividade também no final da aula. Qualquer dúvida, questionamentos, a gente vai discutindo também ao longo dos dias, certo? Pessoal, muito obrigado, tenha uma boa noite e até amanhã na nossa próxima aula.